Levante a cabeça, olhe para cá. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens. E é provável que essa série ela dure todos os domingos do mês de junho. Todos os domingos, começando hoje, mais 3, são 4 domingos em junho. O nome da série será Do Egito à Terra Prometida. Quem está no culto, fala comigo, vamos lá. Do Egito à... Como é que vai ser o nome da série? Essa série, ela tem tudo a ver com a nossa vida e com o momento que a nossa igreja está vivendo. E eu vou explicar por quê. Por que que essa série tem a ver com a nossa vida? Porque quando a gente lê a Bíblia e vê a história do povo que estava no Egito, e Deus os tirou de lá e levou para a Terra Prometida, aquela história, ela é um símbolo, é uma metáfora da nossa própria vida. Como assim, pastor? Um dia, nós estivemos escravos, presos no Egito, mas Deus foi lá e nos libertou. Como assim, pastor? Eu nunca fui no Egito. O Egito é um símbolo do mundo, do pecado, da escravidão que o mundo promove na vida das pessoas. Mas com mão poderosa Deus nos tirou do Egito e está nos levando para o céu, a terra prometida, a nova Jerusalém. Então diga comigo assim: essa série tem tudo a ver com a minha vida. Sabe por que que tem a ver com a sua vida e com a minha também? Porque tem gente aqui que você está vivendo um momento em que Deus está tirando você de um nível e levando você para um nível mais alto. Tem gente aqui, que Deus está tirando você do pequeno e levando você para o grande, tirando você do natural e te levando para o sobrenatural, tirando você do comum e te levando para o extraordinário. Tem gente aqui que na família, numa vida profissional, no ministério, Deus está tirando você do Egito e está te levando para a promessa que Ele tem na sua vida. Então diga, essa série tem tudo a ver comigo. Primeiro porque ela retrata, essa série de 4 ministrações, ela retrata a vida de Deus com a gente. Quais são os 4 estágios do Egito à Terra Prometida? Primeiro que eu vou ministrar hoje, a libertação da escravidão. Para Deus cumprir a promessa, Ele tem que nos libertar da escravidão. Depois que Ele nos liberta, Ele nos transforma, e aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então repita, diga: libertação, transformação. E depois que Ele nos transforma, Ele nos dá maturidade espiritual. É a terceira fase, a terceira etapa. Deus vai libertar, transformar e vai nos fazer crescer na graça, no conhecimento, na fé, na unção, na sabedoria e no poder do Espírito Santo. Depois que Ele liberta, transforma e nos dá maturidade, Ele nos dá poder para conquistar a terra. Então se preparem que nos 4 domingos de junho nós vamos viver uma jornada. E tem gente aqui que vai literalmente sair do Egito e vai entrar na terra prometida. Tem gente aqui que vai mudar de nível nesse mês de junho. Tem gente aqui que Deus vai te libertar de coisas terríveis e de sofrimento e vai te levar para uma nova e maravilhosa história prometida pelo céu. Agora, por que que essa série tem a ver com a nossa igreja? Por quê? Porque junho é o último mês que a gente vai ficar aqui. Julho a gente entra na terra prometida. Julho nós vamos inaugurar a nossa igreja nova. Oh, aleluia. Você que celebra isso, dá glória a Deus aí. Antes do culto,
Eu passei lá na igreja, lá com a pastora, com os meninos. Irmãos, hoje o pessoal está trabalhando lá agora. Hoje eles estão terminando de colocar o forro na igreja. A igreja já está com forro, ar-condicionado, poltrona, som, telão. Irmão, a igreja está pronta. Em julho nós vamos entrar, nós vamos possuir a terra. Cutuca quem está do lado e fala: julho, o mês da conquista. Amém? Só que ouça, antes da conquista existem etapas que a gente tem que viver. Esse mês Deus vai tratar a nossa igreja e nos preparar para julho. Você pode dar um glória a Deus? Quais são as etapas? Libertação, transformação, maturidade e conquista. Hoje eu quero falar sobre o dia que Deus libertou. Nada, escute, o maior, o primeiro milagre de Deus na vida de uma pessoa é o milagre da libertação. É quando Deus entra, chega e quebra as correntes. É quando Deus solta. É quando Deus diz assim: a porta está aberta, vai, porque eu tenho algo novo para você. Hoje eu quero falar sobre o dia da libertação. Coloque para mim, Jonathan, por favor, Êxodo capítulo 3, versículo 7. Êxodo 3, versículo 7. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque logo aqui na leitura tem uma revelação grandiosa, e está muito explícita essa revelação na própria leitura. Quer ver uma coisa? Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Diga comigo: Deus viu e ouviu. Escuta, Deus viu o sofrimento e Deus ouviu o clamor do seu povo. Mas por que o povo estava clamando? Por causa dos seus exatores. O que é exator? Os opressores. Por causa dos aquelas pessoas que os escravizavam, que os oprimia. Então o povo, quando estava sofrendo, o povo clamou. Escuta isso, igreja, isso aqui é decisivo para a gente chegar na terra. Deus viu o sofrimento, Deus ouviu o clamor do seu povo. E olha que interessante, conheço-lhe o sofrimento. Deus falou: eu conheço, eu sei o que você está passando, eu estou vendo o que estão fazendo com você, eu estou vendo a sua dor, eu estou vendo sua lágrima, eu estou escutando o seu gemido, eu estou escutando o seu clamor. É isso que Deus está falando. Olha o próximo versículo, olha lá. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Fala comigo: Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu. Se você está no culto, fala: Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu. Olha aí, Ele vê, Ele ouve e Ele desce. Alguém já está recebendo. Ele vê, Ele ouve e Ele desce para livrar. Ele vê, Ele ouve e Ele desce para libertar. Por isso eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Posso ouvir um amém? Olhe para cá. Muita gente acha que Deus não vê o que a gente passa. Muita gente pensa que Deus está de costas, ignorando o nosso sofrimento, ignorando a nossa dor, ignorando a nossa luta. Não, irmãos, o profeta Isaías, ele escreveu dizendo assim, ele escreveu como se fosse o próprio Deus falando. Ele disse assim: os meus ouvidos não estão tapados para
para não escutar o seu clamor, e nem a minha mão está encolhida para que eu não possa salvá-lo. Sabe o que Isaías estava dizendo? Os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir o teu clamor, a mão de Deus está estendida para te salvar e para te ajudar. Muita gente acha que Deus não vê o que está acontecendo em casa, que Deus não vê o que está acontecendo na igreja, no trabalho, que Deus não vê o que está acontecendo no casamento, com os filhos, na saúde. Muita gente acha que Deus não está vendo. Irmãos, Deus está vendo, até porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A Bíblia diz, pastor Paulo, pastora Lília, que se eu subir aos mais altos céus, Deus está lá, mas se eu descer no mais profundo abismo, Deus está lá. Deus está em todos os lugares, Deus está em tudo, Deus vê tudo, Deus pode tudo e Deus sabe tudo. Agora me ouça, por favor. Se Deus está vendo o meu sofrimento, por que Ele não me ajuda? Porque a questão não é Ele ver, Ele tem que te ouvir. Você prestou atenção no que nós lemos? Eu vi, eu ouvi e eu desci. Vamos repetir? Eu vi. Só as mulheres, vamos lá. Eu vi. Os homens comigo, vamos lá. Eu vi, eu ouvi. O que Deus está ouvindo sair da sua boca? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Está. Mas o que Ele está ouvindo de você? Será que Deus não está vendo o que estão fazendo comigo? Está. Mas o que Ele está ouvindo de você? Por que Deus desceu? Não foi porque Ele viu, foi porque Ele ouviu. Aleluia. Eu vou repetir, isso tem que entrar no seu coração. Por que Deus desceu? Não foi porque Ele viu, foi porque Ele ouviu. Jesus está passando em Jericó, Ele está passando no caminho. A Bíblia diz que à beira do caminho tem um cego mendigo. Jesus não viu ele? Claro que viu, irmão. Está aqui, ó, passou aqui, ó, e Jesus passou do lado dele. Mas por que Jesus parou e curou o Bartimeu? Não foi porque ele viu, foi porque ele ouviu o clamor de Bartimeu. Quando Deus ouviu o nosso clamor, pode ter certeza que Ele vai descer para livrar, Ele vai descer para mudar a história, Ele vai descer para abrir a porta, Ele vai descer para nos mudar de nível e acabar com esse sofrimento na nossa vida. Mas você precisa entender que para Deus descer, Ele tem que ouvir o seu clamor. O que Deus está ouvindo da sua boca? Clamor ou murmuração? Não adianta a gente ficar reclamando, não adianta a gente ficar murmurando, falando mal disso, daquilo outro. Ah, que está ruim, que não... Não, irmão, isso não faz Deus descer. O que faz Deus descer é o nosso clamor. Deus desceu para livrar o povo. Agora olha que lindo, quando Deus desce, Deus fala assim: eu desci para livrar. Coloca o texto para mim, Jonathan. Eu desci para livrar, mas eu não vou deixar vocês à deriva. Coloca lá, eu desci a fim de livrar da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Ou seja, levante a mão e receba essa palavra. Quando Deus ouvir o nosso clamor e descer, Ele não vai só libertar, Ele vai nos levar para uma terra nova, uma terra boa e uma terra de prosperidade. Bata palmas e dê glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus se esqueceu? Não. Deus não está ouvindo? Deus está ouvindo. O que Deus está ouvindo de nós? Deus está ouvindo o que está saindo da nossa boca. Mas o que está saindo da minha boca vai trazer Deus? O que sai da minha boca vai trazer Deus para mudar meu sofrimento? Escuta isso aqui, ó. Muita gente diz assim: se Deus existisse. Isso aqui é um argumento forte dos ateus. Tem muito ateu, gente, tem muita gente que não acredita em Deus. Um dos argumentos mais fortes dos ateus é esse: se Deus existisse, por que tem tanto sofrimento aí? Por que tem esses moradores de rua? Por que acontece tanta coisa com as crianças? Por que acontece tanta tragédia? Por quê? Irmãos,
Deus tem que ouvir. Deus reage ao nosso clamor, Deus reage à nossa fé, Deus reage à nossa busca. Irmãos, tem um monte de gente no hospital e Deus vai lá se a gente clamar. Deus desce onde Ele é invocado. Entende isso em nome de Jesus. Clama que Deus ouve e desce. Só que olha que lindo, o Anderson, olha que coisa forte. Quando o povo no Egito clama, fala comigo, igreja, Deus desce. Só que Deus não desce no Egito. Onde que Deus desce? Pergunte onde? Na sarça ardente no deserto, para falar com Moisés. O povo clamou lá no Egito, e Deus foi lá no deserto onde Moisés estava, para dizer: ei, sabe por que eu estou aqui? Porque tem um povo clamando. Sabe por que eu desci? Porque tem um povo me chamando. E toda vez, levante a mão para receber essa palavra, e toda vez que tem clamor, eu desço. Mas quando eu desço, eu levanto um libertador, eu levanto um profeta para te abençoar. Repita comigo assim: Moisés era a resposta do clamor do povo. O povo não clamou, sim ou não? Deus desceu, sim ou não? Mas desceu onde? Lá na sarça. Tem glória aí, igreja viva? Fala comigo, o povo clamou, Deus desceu na sarça. E com quem que Deus foi falar na sarça? Moisés. Quem é Moisés? Olhe para mim. Quem é Moisés? A resposta do clamor do povo. Moisés é o libertador. Olhe para cá. Guarda o que você vai ouvir agora no coração. Todas as vezes que Deus vai mudar a nossa história, nos mudar de nível, todas as vezes que Deus quer fazer algo novo, algo grande, que Deus quer cumprir uma promessa na nossa vida, Deus nos apresenta pessoas, porque tudo que Deus faz, Ele faz através de pessoas. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que hoje nós vamos clamar e Deus vai descer. Só que quando Deus descer, você está achando que Ele vai descer e vai fazer tudo para você? Não, Ele vai levantar um libertador, Ele vai levantar uma pessoa, e essa pessoa tem a chave para mudar a tua história. Levanta que eu quero profetizar, levanta a mão. Ei, depois desse culto de hoje, o teu Moisés vai aparecer, mas o Moisés pode ser aquela pessoa que vai te dar uma oportunidade no trabalho. O teu Moisés pode ser uma pessoa que vai aparecer e vai te dar uma palavra do céu. Ei, o teu Moisés pode ser uma pessoa que Deus vai colocar no teu caminho para virar a tua chave, para te mudar de nível e mudar a tua história. Eu quero declarar: Moisés já está sendo levantado para mudar a nossa história. Dá um grito de aleluia aí, igreja. Pode bater palma, sacode esse lugar com as suas palmas aí. Fala comigo: meu Deus, levanta meu Moisés para me abençoar. Você entendeu que o Moisés, ele não precisa ser só da igreja, ele não precisa ser só um pastor, ele pode ser o patrão, ele pode ser um amigo, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser alguém que vai chegar e vai mudar a sua história, em todos os níveis da sua vida, porque o Moisés é o libertador. Só que eu tenho uma palavra ainda maior para a tua vida. Quer receber? Quer receber mesmo? Eu não vou profetizar que Deus vai levantar só um Moisés para você. Te prepara que você vai ser Moisés na vida de alguém. Levanta a mão, eu vou profetizar. Ei, Deus está levantando Moisés para nós, mas amanhã nós seremos o Moisés de alguém. Ei, hoje Deus está levantando alguém para te abençoar, mas amanhã é você que vai abençoar alguém. Se você recebe, coloca a mão sobre a cabeça e diga assim: hoje eu preciso de um Moisés, mas amanhã eu serei o Moisés de alguém. Ah, pelo amor de Deus, bate palma e dá glória. Então diga assim: Deus vê, Deus ouve e desce. Mas para descer Ele tem que ir.
Quando Deus ouve e desce, Ele levanta o libertador. Deus vai colocar uma pessoa na sua vida que vai ser a bênção que você estava precisando. Deus vai colocar alguém no seu caminho, e essa pessoa pode estar aqui dentro. Essa pessoa pode estar aqui dentro. Essa pessoa pode te encontrar amanhã no trabalho. Essa pessoa pode encontrar amanhã com você no meio da rua. Essa pessoa pode encontrar com você. Só que depois você vai ser Moisés de alguém. Bate no peito e fala: eu quero ser Moisés de alguém. Agora escuta. O povo está no sofrimento. Como é que é o tema da série? Fala comigo. Do Egito à terra prometida. O povo está no Egito, no sofrimento. Só que o povo não está murmurando, o povo está clamando. O povo está buscando Deus. O povo está na fé. Deus, liberta a gente, muda a nossa história, tira a gente daqui, vira esse jogo, Senhor. E Deus então desce, por causa do clamor Deus desce. Deus desce na sarça, levanta Moisés. Agora escute. Talvez você disse assim: mas eu nunca que eu tenho condição de ser o Moisés de alguém. Como que não? Quem era Moisés? Um senhor de 80 anos, gago e fanho, e foragido da justiça. Você sabia por que Moisés estava no deserto pastoreando ovelha? Porque ele tinha matado um egípcio há 40 anos atrás. Ele estava foragido, ele tinha um mandado de prisão. Escuta, ele tinha um mandado de prisão expedido pelo governo do Egito. Achou, prende. Moisés estava foragido há 40 anos. Era um assassino. Moisés matou um egípcio, gago, fanho, 80 anos de idade. Não conseguia falar direito, ninguém entendia o que ele falava. E Deus aparece para ele na sarça e fala: o povo clamou e eu estou te levantando para ir abençoar o povo. Se você se acha inferior, indigno ou pequeno demais, eu quero te lembrar que Deus usou um homem de 80 anos, gago, velho, fanho, com mandado de prisão. Deus vai usar as nossas vidas, Deus vai usar a nossa boca, Deus vai usar você. Fala para o vizinho: Deus vai te usar. Nós não, olhe para cá, nós não podemos quebrar o ciclo de bênçãos que o reino de Deus estabelece. O que é isso? Eu fui abençoado por alguém, agora eu tenho que abençoar alguém. Irmão, pare de quebrar o ciclo de bênção de Deus na sua vida. Se Deus perceber que você quebra ciclos de bênção, Ele vai parar de te abençoar. Você não é uma represa, você não é uma lagoa, você não é um lugar de água parada, você é um rio que jorra, que flui e que transborda. Fala: eu sou um rio de águas vivas. Tá ligado, igreja? Tá ligado? Não, Deus nunca vai me usar. Vai. Ele usou Moisés, Ele usou Pedro, Ele usou Tomé, Ele usou uma jumenta, Ele usa o pastor Rodrigo. E por que não vai usar você? Ele vai usar cada um de nós. Agora escuta, nós estamos começando hoje uma jornada do Egito a Deus desceu por causa do nosso clamor, levantou um libertador. O libertador vai lá no Egito. Escuta, Moisés chega na frente do faraó e diz assim: é o seguinte, Deus me mandou aqui. Ele tinha tanta dificuldade na fala, era tão difícil para ele falar, que Deus levou um porta-voz junto com ele, o irmão dele, Arão. Vocês não estão entendendo, ele era muito gago, muito, o cara não dava conta de falar. Arão, irmão de Moisés, era o porta-voz dele. O Moisés falava com o Arão e o Arão traduzia para o faraó. Um dia eu perguntei assim: Deus, por que o Senhor não escolheu logo o Arão, que era bom para falar? Sabe qual foi a resposta? Eu não escolho talento, eu escolho caráter. Talento eu dou, caráter eu procuro. Até porque o Moisés andou com Deus a vida toda, já o Arão fez bezerro de ouro para o povo adorar. Nem sempre o que tem talento tem caráter.
Eu não peço para Deus talento, eu peço para Deus coração igual dele, e Ele me dá talento. Quem está aqui comigo, dá glória a Deus. Fala para o teu vizinho, aprende a valorizar caráter ao invés de talento. Deus tem que nos ensinar muito isso, né? Aí o Moisés chega na frente do faraó. Imagina a cena, Moisés gaguejando, falando com o Arão, e o Arão falando com o faraó. Não estou ridicularizando, estou imitando o que era. Fala para ele que Deus vai derramar praga se ele não libertar o povo. Quando o Arão fala para o faraó que a praga vai cair, escuta essa. Imagina, o Moisés tem um mandado de prisão expedido no Egito, e agora ele chega lá dizendo assim: Deus me mandou aqui para você libertar os escravos. É muita coragem, irmão. Para cumprir o chamado tem que ter coragem, para fazer a vontade de Deus tem que ter coragem. E aí o faraó escuta aquilo, só que quando o faraó escuta, a Bíblia diz que Deus endurece o coração dele. Para quê? Pergunte para quê? Para não libertar. Pergunta por quê? Porque Deus queria castigar. Ou seja, Deus falava assim: Moisés, vai lá e fala para o faraó libertar o povo, senão eu vou derramar tal praga. Só que quando Moisés chegava e falava, Deus pegava o coração do faraó e endurecia: não vou soltar. Aí Deus falava: beleza, agora mais uma praga, mais uma, outra praga. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Irmão, praga em cima de praga, e o bicho estava pegando. Só para você ter uma ideia, a primeira praga, Deus transformou as águas do Egito em sangue. Só que tem uma curiosidade, pergunte qual? A água virava sangue só para os egípcios. Para o povo de Deus que estava lá era água normal, potável, água boa. Tem uma praga, escuta essa, tem uma praga que vem um enxame de gafanhotos. Só que os gafanhotos vêm só na casa dos egípcios. Na casa do povo de Deus não tinha gafanhoto. Tem uma outra praga que Deus fez escurecer tanto, mas era tanta escuridão que tinha como pegar, palpar na escuridão. Ninguém enxergava um palmo na frente do nariz. 3 dias no escuro, 3 dias. Só que na casa do povo de Deus tinha luz. Levanta a mão. No mundo pode ter praga, mas na tua casa tem proteção. Levanta a mão e recebe. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Recebe essa palavra. 6ª praga, 7ª, 8ª, 9ª praga, e Deus guardando. Deus dizendo assim: ei, na casa de vocês não vai acontecer nada, só nos egípcios, fica tranquilo aí. Só que quando foi para cair a última praga, Deus falou assim: agora eu vou libertar o meu povo essa noite. Eles clamaram, eu desci, levantei você, Moisés. Você é a resposta, é o libertador deles. Só que agora eu vou provar eles. O que o Senhor vai fazer, Senhor? Até agora 9 pragas já caíram, o Senhor não pediu nada para eles. Aí Deus falou: mas na 10ª eu vou pedir, porque eu quero provar eles. O que o Senhor quer pedir para eles? Diga para cada família vai sacrificar um cordeiro e vai comer a carne do cordeiro, não pode sobrar nada. Se a família não der conta de comer o cordeiro inteiro, chama a família vizinha, junta 2 famílias e come o cordeiro. Pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta. Passa nos umbrais da porta. Porque hoje, à meia-noite, eu vou libertar o meu povo da escravidão. Sabe qual é a 10ª praga, Moisés? Fala para o meu povo que meia-noite, o anjo da morte, o destruidor, vai passar de casa em casa no Egito. Vai passar na casa dos egípcios, vai passar na casa do meu povo, ele vai passar em todas. Ele vai entrar na casa que não tiver a marca com o sangue,
e na casa que não tiver a marca com o sangue, ele vai entrar e vai matar o primeiro filho, o primeiro boi que nasceu, a primeira ovelha, o primeiro jumento, tudo que for primogênito que tiver dentro da casa, vai morrer. Então dá uma direção para o meu povo, sacrifica o cordeiro, come a carne, e aí Deus fala assim, ó, esta será a Páscoa. Irmão, sabe o que é Páscoa? É o cordeiro sendo sacrificado, para o sangue ser passado na porta e proteger a nossa casa e nos libertar da escravidão. Levanta a mão. É por isso que Jesus é o cordeiro da Páscoa. É por isso que Jesus morreu na Páscoa, para nos proteger e nos libertar da escravidão do pecado. Diga aleluia aí. Só que aí Moisés deu a direção. Imagina o pastor Rodrigo chegando aqui dizendo assim: irmãos, Deus está nos levando para uma terra prometida, só que eu tenho uma direção para vocês. Cada família aqui vai fazer isso, isso e isso. O que ia acontecer? Muita gente ia dizer: eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Lá no Egito, quem não fez, o destruidor entrou e matou o filho. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês clamaram, eu desci, levantei um libertador, mas eu vou levar para a terra prometida quem aprendeu a obedecer. Eu quero uma vida nova para você que aprendeu a obedecer. Irmãos, nós precisamos aprender a obedecer às direções de Deus. Nós precisamos aprender, ainda que a gente não queira. Você acha que todo mundo queria sacrificar cordeiro? Você acha que o povo queria passar sangue em porta? Nem todo mundo queria. Mas quem quisesse sair da escravidão e ir para a terra prometida, tinha que aprender a obedecer. Os que obedeceram, sacrificaram o cordeiro, comeram a carne, passaram o sangue. Meia-noite, irmãos, meia-noite, começou a ouvir gritos. O anjo da morte entrou e matou os primogênitos das casas que não tinha a marca do sangue. Imagina o desespero. Sabe onde que o anjo entrou? Na casa do faraó, e matou o primeiro filho dele, o sucessor do trono. Irmãos, quando o primeiro filho do faraó estava morto em cima da cama, era meia-noite, aí Deus tirou a mão do coração do faraó. Aí Deus falou: agora eu vou deixar ele decidir. Vai libertar meu povo ou não? Pode ir embora, Moisés. Leva esse povo, vai adorar, vai servir o Deus de vocês. Vai para essa terra boa que você falou que Deus está preparando. Vai embora. Aí Moisés diz assim para o povo: é o seguinte, eu quero que vocês comam a carne do cordeiro, já com a roupa de ir embora, porque Deus vai mudar hoje a gente de endereço. Deixa eu liberar uma palavra para alguém. Deus vai nos mudar de endereço. Deus vai nos levar para um lugar melhor. Deus vai levar a gente para um lugar maior. Deus está mudando a gente de nível. Se alguém recebe isso, diga amém. E eu não estou falando só da igreja nova, eu estou falando da tua vida, da tua família. Eu estou falando de tudo que você planejou na presença de Deus. Deus está te levando para o novo. Diga aleluia. Agora escuta isso. Todo mundo pronto para ir embora, pastora Jordana, todo mundo pronto. Aí vem outra direção de Moisés. Fala comigo, qual? Vocês vão bater agora na porta de toda casa que não tiver a marca do sangue. Bate na porta de toda a casa. Quando eles abrirem a porta, fala para eles assim: eu vim buscar meu ouro, minha prata, minhas joias. Como assim, pastor? Sim. Eles ficaram lá escravizados 430 anos. Eles trabalharam de graça 430 anos. E naquela noite Deus estava restituindo o que eles tinham perdido. Sabe o que Deus fez o Egito fazer com eles? Pagar eles pelo trabalho. Ou seja, 430 anos trabalhando de graça. Mas na noite da libertação, que eles obedeceram, eles bateram na porta dos egípcios. E quando o egípcio abria a porta e via eles, o pavor, o medo
tomava conta dos egípcios. Eles corriam, buscavam ouro, prata, joia, diamante, roupa bonita, ovelha, e entregava tudo para eles. Levante a mão. Deus não vai só libertar, Deus vai fazer restituição dos anos que foram perdidos, que foram consumidos, que foram roubados, que foram tirados de você. Deus vai restituir. E se tem alguém para receber, dá um glória aí, meu irmão. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E o povo então pega a riqueza e sai do Egito, ricos, prósperos, libertos do Egito, a terra prometida. E agora eles saíram do Egito, já não são mais escravos, eles estão livres. Eles estão agora na estrada que os levará para a terra prometida. E aqui eu termino a primeira ministração. Domingo que vem, na Santa Ceia do Senhor, diga aleluia. Domingo que vem, na Santa Ceia do Senhor, eu vou ministrar a segunda palavra. Quando o povo sai do Egito e começa o processo de transformação. Por quê? Pergunte por que Deus quer me transformar. Pergunte por quê? Porque escravo não pode entrar na terra nova. O povo foi escravo, irmãos, o povo foi escravo 430 anos. Você tem que entender que eles foram escravos. O pai foi escravo, o avô foi escravo, o bisavô foi escravo, o tataravô foi escravo. Eu estou falando de quase 500 anos de escravidão. A cultura de escravidão estava dentro daquele povo, a mentalidade de escravo estava naquele povo. E Deus foi lá, por causa do clamor, Deus tirou. Eles obedeceram, Deus enriqueceu eles. Agora Deus começa a trabalhar no caráter. Agora Deus vai começar a trabalhar na alma, no espírito e na vida deles. Para quê? Qual que é o propósito? Fala comigo. Me levar à terra prometida. Fica de pé no seu lugar.